O 25 de dezembro, uma data marcante no Ocidente, evoca a celebração do Natal, uma festividade profundamente enraizada na cultura cristã. Este dia é dedicado à comemoração do nascimento de Jesus Cristo, reverenciado como o Filho de Deus dentro do cristianismo. À medida que o mês de dezembro avança, testemunhamos a transformação de espaços com a construção de presépios meticulosamente elaborados e a ornamentação vibrante de símbolos natalinos, destacando-se a imponente árvore de Natal. A tradição do Natal, entretanto, não é homogênea em todas as vertentes do cristianismo e além. Importante ressaltar que a celebração específica no dia 25 de dezembro é peculiar à Igreja Católica e ao Ocidente. Num contraste intrigante, as igrejas orientais, como as ortodoxas e a copta, optam por marcar o nascimento de Jesus Cristo em 7 de janeiro. Esse matiz nas datas ressalta a diversidade de práticas dentro do cristianismo e convida à reflexão sobre as diferentes interpretações e tradições em torno de uma figura central. Enquanto o 25 de dezembro une vastas comunidades no Ocidente em um espírito de alegria e união, o 7 de janeiro destaca uma variação significativa que, por sua vez, fortalece a riqueza e a complexidade do cristianismo global. Nesse cenário, o Natal transcende sua natureza religiosa e torna-se um elo cultural, tocando corações e lares de diversas formas ao redor do mundo. A expressão de fé, a alegria compartilhada e as tradições que se entrelaçam nesta época do ano proporcionam um lembrete valioso da capacidade humana de encontrar significado em meio à diversidade. Independentemente das nuances nas datas de celebração, o Natal, em sua essência, representa uma oportunidade universal para expressar amor, compaixão e esperança. A origem exata do Natal permanece envolta em mistério para os historiadores, desafiando as fronteiras do tempo. Embora não se possa datar com precisão o surgimento dessa festividade, uma teoria intrigante aponta para o Papa Júlio I como um dos primeiros a instituir oficialmente o Natal. Entre os séculos II d.C. e IV d.C., um período difuso na história, emergiu a prática de celebrar o nascimento de Jesus Cristo no emblemático dia 25 de dezembro. É fascinante notar que, no final do século II d.C., os renomados teólogos da Igreja divergiam quanto à data do nascimento de Cristo. O 25 de dezembro não era, à época, consagrado como o dia desse evento sagrado. Clemente de Alexandria, uma figura proeminente, deixa-nos um registro intrigante ao mencionar considerações diversas para o nascimento de Cristo, 15 de abril, 20 de maio, e 20 ou 21 de abril. Essa incerteza histórica destaca a complexidade que envolve a definição de datas significativas, mesmo para eventos de magnitude espiritual. O Natal, portanto, surge não apenas como uma celebração religiosa, mas como um fenômeno cujas raízes se entrelaçam com a evolução do pensamento teológico ao longo dos séculos. Ao refletir sobre essas nuances históricas, somos convidados a considerar a flexibilidade do tempo e a maneira como as tradições se moldam ao longo dos anos. A própria data de 25 de dezembro, inicialmente debatida e variável, consolidou-se como o epicentro de uma festividade que transcende crenças individuais, unindo corações em um espírito coletivo de celebração e renovação. Assim, o Natal não é apenas uma marca no calendário, mas uma jornada temporal e espiritual que nos conecta a diferentes eras e pensamentos. Em meio às incertezas históricas, a festividade permanece como um farol, guiando-nos por tradições que evoluem, mas que, no cerne, buscam celebrar a luz que nasceu em uma noite estrelada, independentemente da data exata em que esse milagre ocorreu. A intrincada história do Natal nos leva a questionar por que o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus, quando até o final do século II d.C. essa data sequer era cogitada. Os historiadores, diante dessa incerteza, sugerem que a escolha estratégica do dia 25 de dezembro pela Igreja pode ser entendida como uma tentativa de suprimir festividades pagãs que ocorriam nessa época do ano. Uma dessas festividades pagãs era o das Natalis Solis Invicti, uma celebração dedicada ao Sol Invicto, uma divindade romana. Ao longo do tempo, essa festa tornou-se associada a Mitra, um deus persa que ganhou culto nas terras romanas. A complexidade do sincretismo religioso revela-se nas camadas de significado que envolviam essa festividade, cujas raízes se entrelaçavam entre tradições romanas e influências orientais. Outro evento próximo ao 25 de dezembro era a Saturnália, uma festividade em homenagem a Saturno, uma divindade romana associada à agricultura e à colheita. A Saturnália era caracterizada por uma atmosfera festiva, com trocas de presentes, banquetes e momentos de alegria coletiva.
A escolha da Igreja de celebrar o Natal nessa data pode ter sido uma estratégia para redirecionar o foco das celebrações, desviando a atenção das práticas pagãs que permeavam o período. Essa estratégia eclesiástica, embora tenha fundamentos incertos, exemplifica a habilidade da Igreja em adaptar-se ao contexto cultural em constante transformação. Ao eleger o dia 25 de dezembro, a Igreja não apenas buscava marcar o nascimento de Jesus, mas também moldar e influenciar as tradições culturais preexistentes, dando-lhes um novo significado sob a luz do cristianismo. Assim, a escolha da data de Natal transcende a mera designação de um dia específico e revela-se como um ato complexo de diálogo entre a fé cristã e as práticas culturais da época. No coração dessa decisão está a tentativa de canalizar as energias festivas em direção a uma narrativa cristã, integrando-a à tapeçaria mais ampla das tradições humanas que moldam nossa compreensão do divino e do celebratório. A intrigante história por trás da escolha do dia 25 de dezembro para celebrar o Natal desvela-se como uma intricada dança entre fé e tradições culturais. Os historiadores sugerem que essa data estratégica foi uma manobra deliberada para esvaziar as festividades pagãs, assegurando a fidelidade dos adeptos ao cristianismo. O argumento eloquente era claro: ao celebrar o 25 de dezembro, não se orava a Mitra ou o Sol Invicto, mas sim o nascimento de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos III e IV, essa narrativa cristã começou a permear a consciência coletiva, gradualmente transformando a celebração natalina em uma tradição arraigada. Foi nesse contexto que o Papa Júlio I, por volta de 350, anunciou oficialmente que o nascimento de Cristo seria comemorado no dia 25 de dezembro. O primeiro registro escrito que atesta essa mudança data do ano de 354, marcando o início da consolidação dessa data emblemática no calendário cristão. Essa estratégia de reconfigurar tradições existentes revela não apenas a astúcia da Igreja, mas também a sua capacidade de adaptação ao panorama cultural em constante mutação. O Natal, ao ser ancorado nessa data, não apenas simboliza o nascimento de Jesus, mas torna-se um ponto de convergência entre o espiritual e o secular, onde a fé cristã entrelaça-se com as tradições festivas da humanidade. Portanto, ao celebrarmos o Natal em 25 de dezembro, mergulhamos não apenas na narrativa sagrada, mas também na rica tapeçaria de decisões estratégicas que moldaram essa festividade ao longo dos séculos. O anúncio do Papa Júlio I ecoa através do tempo, recordando-nos da complexidade e da maleabilidade das tradições humanas, que, por meio de escolhas estratégicas, transcenderam as fronteiras do tempo e continuam a unir gerações em celebração e reflexão. A jornada do Natal através da história revela uma evolução notável, consolidando-se gradualmente como um pilar no calendário litúrgico do cristianismo. Foi na Baixa Idade Média que essa celebração adquiriu uma importância particular na Europa Ocidental, tornando-se um marco cultural e espiritual que transcendeu fronteiras. Contudo, a trajetória do Natal não foi isenta de desafios. Durante a Reforma Protestante, uma era de transformações teológicas e sociais, surgiram vozes discordantes em relação a essa festividade. Grupos como os puritanos, em um esforço para purificar a fé cristã de supostas influências pagãs, tentaram combater a celebração natalina. No entanto, essas tentativas de suprimir o Natal revelaram-se infrutíferas diante da arraigada conexão emocional e cultural que a festividade havia construído ao longo dos séculos. A resistência à influência do Natal, nesse contexto, ressalta a resiliência e a ressonância dessa celebração na vida das pessoas. Mesmo diante das mudanças teológicas e sociais, o Natal persistiu como um farol de esperança, renovando-se e adaptando-se ao espírito de cada era. A festividade, assim, não é apenas uma marca no tempo, mas uma narrativa em constante evolução, moldada pelas mãos do tempo e pelas crenças de gerações sucessivas. Ao refletirmos sobre essas vicissitudes históricas, somos convidados a apreciar a profundidade do significado que o Natal adquiriu ao longo dos séculos. É uma celebração que vai além das divisões teológicas ou das controvérsias, tocando a essência compartilhada da humanidade. O Natal é uma ponte entre o espiritual e o secular, entre tradições antigas e o pulsar da vida moderna. Portanto, ao celebrarmos o Natal, somos participantes de uma tradição milenar, conectando-nos a inúmeras gerações que encontraram, na luz dessa festividade, motivos para celebrar, unir-se e renovar a esperança. A história do Natal é, por fim, a história de como uma simples data no calendário transcende suas origens para tornar-se uma celebração universal que ecoa através do tempo, inspirando-nos a compartilhar a alegria e a compaixão que caracterizam essa época única do ano. Ao adentrarmos no universo simbólico do Natal,
deparamo-nos com o presépio, uma representação ímpar que transcende o tempo e permeia a celebração natalina. Este símbolo icônico, moldado em esculturas que retratam a manjedoura onde Jesus Cristo nasceu na Palestina, ganhou vida graças ao zelo visionário de São Francisco de Assis no século XIII. Num rincão da Itália, no ano de 1223, São Francisco estava imerso na tarefa de propagar os ensinamentos cristãos. Em sua busca por uma maneira tangível de ilustrar o nascimento de Jesus aos seus ouvintes, ele concebeu a ideia genial do presépio. Erguendo essa escultura, São Francisco ofereceu uma representação visual da Natividade, tornando mais acessível e tocante a mensagem daquele momento sagrado. O presépio, nascido dessa iniciativa singular, alçou voo além das fronteiras italianas, disseminando-se pela Europa como um símbolo unificador da história do Natal. A simplicidade da manjedoura, a presença dos pastores, dos 3 reis magos e dos animais, tudo isso converteu-se numa linguagem universal que transcende barreiras culturais e linguísticas. Ao contemplarmos um presépio, somos transportados para a noite estrelada em Belém, conectando-nos a algo mais profundo e intangível. Essa tradição, iniciada por São Francisco, revela-se como uma ponte entre a espiritualidade e a representação visual, transformando a história sagrada em algo que podemos tocar, sentir e compartilhar. Assim, o presépio não é apenas uma escultura, é uma narrativa esculpida em madeira ou argila, contando-nos a história atemporal do nascimento de Jesus de uma maneira que ressoa através dos séculos. Ao incorporarmos esse símbolo em nossas celebrações, participamos de uma tradição viva que nos lembra da simplicidade e beleza do primeiro Natal, convidando-nos a refletir sobre o verdadeiro significado dessa festividade que perdura e se renova a cada ano. Em meio às tradições natalinas, ergue-se majestosa árvore de Natal, um símbolo que transcende o tempo e as fronteiras culturais. Acredita-se que a conexão inicial da árvore com o Natal tem raízes em práticas de povos pagãos, que as adornavam em rituais ou como enfeites em celebrações religiosas. Uma trama complexa de influências emerge ao explorarmos a relação da árvore com povos escandinavos e germânicos, que viam no carvalho um símbolo de Thor e utilizavam pinheiros como parte do Jol, seu festival religioso coincidente com o Natal cristão. A história da árvore de Natal é envolta em mistério, sem uma origem exata conhecida. Acredita-se que sua prática tenha se desenvolvido entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. No século XVI, as primeiras notícias de árvores enfeitadas dentro das residências começaram a circular. A partir desse ponto, a tradição ganhou fôlego e, no século XIX, floresceu de forma notável no Reino Unido, expandindo-se rapidamente pelo mundo. Nesse período, surgiu um componente fundamental da decoração natalina, as bolas de Natal. Originadas na Alemanha do século XIX, essas esferas decorativas inicialmente eram feitas de vidro. Elas adicionaram um toque de brilho e magia às árvores, tornando-se um elemento essencial nas festividades. A árvore de Natal, assim, tornou-se um farol luminoso na temporada festiva, simbolizando a renovação e a vida mesmo nos dias mais curtos do ano. À medida que enfeitamos nossas casas com luzes e ornamentos, participamos de uma tradição que transcende fronteiras culturais e nos conecta a um legado de celebração que evoluiu ao longo dos séculos. Portanto, ao admirarmos a árvore de Natal, imbuída de simbolismo e história, somos convidados a refletir sobre a riqueza das tradições que moldam a nossa celebração natalina. Cada enfeite, cada luz cintilante, é um elo com o passado e uma expressão de alegria que atravessa gerações, iluminando não apenas nossos lares, mas também o espírito coletivo de um Natal que se renova a cada ano. No universo de magia natalina, o Papai Noel emerge como um símbolo unânime no Ocidente, especialmente para as crianças que aguardam ansiosas pela véspera de Natal, na esperança de receberem presentes desse venerável velhinho de barba branca. A história do Papai Noel é um tecido complexo, entrelaçando elementos cristãos, pagãos e até mesmo publicitários. No coração dessa narrativa está São Nicolau, um bispo dos séculos III e IV d.C., conhecido por utilizar sua herança para presentear os menos favorecidos. A generosidade desse santo católico tornou-se uma inspiração para a figura do Papai Noel, que carrega consigo o espírito benevolente e a tradição de presentear. Contudo, as raízes do Papai Noel mergulham mais profundamente na mitologia nórdica. Acredita-se que parte de sua lenda tenha sido influenciada por Odin, deus nórdico associado à sabedoria, guerra e, curiosamente, à generosidade. A fusão de elementos pagãos e cristãos confere uma riqueza única à figura do Papai Noel, conectando tradições antigas a uma narrativa que evoluiu ao longo dos séculos.
A imagem icônica do Papai Noel que conhecemos hoje, entretanto, tem uma origem surpreendente. Nas décadas de 1920 e 1930, a Coca-Cola, em uma jogada publicitária engenhosa, reinventou visualmente o Papai Noel. O traje vermelho e branco, as bochechas rosadas e o semblante afável foram moldados em campanhas que se tornaram sinônimo da temporada festiva. Assim, a versão contemporânea do Papai Noel que habita nossas imaginações, em grande parte, um legado da criatividade publicitária. Portanto, quando nos deparamos com o Papai Noel, não apenas vemos um símbolo de presentes e alegria, mas também uma figura que transcende as fronteiras do tempo, amalgamando tradições antigas com a inovação do mundo moderno. Em sua trajetória, o Papai Noel torna-se um elo entre o passado e o presente, entre a fé e a fantasia, recordando-nos que, na celebração do Natal, encontramos a fusão única de histórias e símbolos que ecoam através das eras. À medida que exploramos as camadas do Natal moderno, percebemos que, para muitos, essa celebração transcende o âmbito estritamente religioso, assumindo uma tonalidade mais secular, impregnada de valores como fraternidade e amor ao próximo. Essa metamorfose na percepção do Natal dá origem a práticas diversas que enriquecem o significado desta época tão especial. No cenário brasileiro, a ceia de Natal é uma tradição marcante, uma celebração que se desdobra na noite mágica de 24 de dezembro e muitas vezes se estende para o dia seguinte. É nesse momento que as famílias se reúnem em torno da mesa, compartilhando não apenas alimentos, mas também afeto e momentos preciosos. É uma expressão tangível do espírito natalino, onde a união familiar se torna o presente mais valioso. Além das festividades caseiras, o Natal é também um chamado à solidariedade e à compaixão. A troca de presentes, as ações de caridade e a distribuição de alimentos emergem como expressões concretas do amor ao próximo, transformando o Natal em uma oportunidade para semear benevolência e partilha. No contexto religioso, a Missa do Galo, celebrada no Vaticano na véspera de Natal, é uma tradição que remonta a tempos imemoriais. A incerteza sobre sua origem, que alguns atribuem ao século V d.C. e outros ao século II d.C., apenas adiciona uma camada de mistério a essa prática. O nome Missa do Galo, peculiar aos países latinos, envolve-se em um véu de incerteza histórica, tornando-se parte integrante da rica tapeçaria de tradições natalinas. Portanto, ao celebrarmos o Natal, mergulhamos numa experiência multifacetada, onde o secular e o religioso, o antigo e o contemporâneo, entrelaçam-se numa dança harmoniosa. É uma época que nos convida não apenas a recordar as origens sagradas, mas a criar novas tradições que ecoam a essência universal do Natal, a celebração do amor, da compaixão e da conexão humana.